Olá, boa noite, que bom ter você começando a semana aqui comigo no Band Cidade e vamos aos destaques desta segunda-feira, 7 de fevereiro. Ousadia, ladrões fazem um verdadeiro arrastão em lojas de departamento no centro de Fortaleza em plena luz do dia. E a repercussão do caso do policial militar que matou um jovem de 19 anos dentro de uma delegacia no interior do Ceará. As agendas dos pré-candidatos à presidência da República aqui no estado. E ainda, Palmeiras preparado para a semifinal do Mundial de Clubes. E as notícias do primeiro Clássico Rei de 2022. Fique comigo porque o Band Cidade já começou. Um assalto nesse último final de semana mostra a articulação e ousadia de bandidos em plena luz do dia no centro de Fortaleza. Pelas imagens é possível observar o momento em que duas motos chegam ainda na rua e os dois homens sobem na garupa. Tudo acontecendo em um horário de muita movimentação no centro da cidade. Depois, outras câmeras mostram eles já entrando na loja. Um deles entra, pega uma sacola grande da própria loja e começa a fazer um verdadeiro arrastão na bancada de vendas de telefones celulares. Muita gente passa, olha e ele continua enchendo a bolsa. A polícia não informou se esses ladrões já foram identificados e presos. Agora vamos saber da repercussão do caso do policial militar que assassinou um jovem de 19 anos dentro de uma delegacia depois de uma festa em Camusim, no interior do Ceará. De acordo com informações, os dois teriam tido uma discussão em um estabelecimento comercial e quando foram à delegacia, o policial acabou efetuando os disparos e matando o jovem. Iva Soares tem todos os detalhes. Mateus da Silva Cruz, de 19 anos, foi assassinado a tiros dentro da Delegacia de Polícia Civil de Camusim por um policial identificado como George Terick de Vasconcelos, de 33 anos, do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas. O PM estava de folga. A discussão entre os dois começou em uma festa que ocorria na praia de Camusim. Por conta da briga, ambos foram levados à delegacia. Enquanto aguardavam os procedimentos, o policial atirou em Mateus. Em depoimento à Polícia Civil, o PM disse que matou o jovem em um momento de fúria, levado por violenta emoção, após ele ter passado pela vítima 2 vezes para ir ao banheiro e ela ter-lhe encarado e o desafiado. O pai da vítima gravou um vídeo na frente da delegacia mostrando sua revolta e fazendo graves afirmações, inclusive de crime premeditado. Eu cheguei lá, em frente à praça, ele estava dentro do carro da Civil. Cheguei lá, eu disse, vou levar meu filho para onde? Para o hospital, depois para Civil. Quando eu chego aqui na Civil, os policiais já tinha matado ele, o policial do raio, Eric. O policial militar teve a arma apreendida e está preso, à disposição da Justiça. Em nota, a Secretaria da Segurança do Ceará confirmou a prisão em flagrante do policial e disse que uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência envolvendo o agente que estava de folga. A Polícia Civil apreendeu 25 quilos de skunk em um veículo na cidade de Maracanaú, que fica na região metropolitana de Fortaleza. Os 25 quilos de drogas do tipo skunk estavam escondidos dentro de uma caminhoneta. A ação foi coordenada pela Delegacia de Narcóticos. A DENARC faz operações constantes em áreas do município para prender pessoas envolvidas com a comercialização e distribuição interestadual de drogas. As informações iniciais apontam que possivelmente o veículo estava estacionado até que fosse seguro removê-lo para o lugar onde os entorpecentes seriam armazenados. Agora a Iva Soares vai mostrar para a gente um caso que chamou a atenção. Um grupo de ciclistas foi assaltado num bairro aqui de Fortaleza de madrugada, ainda não tinha nem amanhecido e com armamento pesado. Vamos acompanhar.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma ação criminosa que aconteceu aqui, na Rua 7, com a Avenida Contorno Norte, no bairro Conjunto Esperança. Nessas imagens, vejam só, o momento em que dois homens chegam armados. Um deles se encontra com uma arma de alto poder de fogo na mão. De acordo com informações, seria um fuzil. Logo em seguida, eles atravessam a rua e abordam um grupo de ciclistas que se encontrava aqui, na rua, se preparando para mais um dia aí de aventura. E infelizmente o dia acabou começando assim, com esta ação criminosa, com essa abordagem aí desta dupla, de criminosos que chegou de repente, apontando essa arma de alto poder de fogo e pegando os pertences, celulares, carteiras de todos esses ciclistas que estavam na calçada desse estabelecimento comercial. Uma ação bastante violenta, porque as vítimas ficam traumatizadas diante aí de uma situação como essa, de ter uma arma apontada. Por aqui, os comerciantes ficam assustados e dizem que ficaram surpresos pela forma em que a ação aconteceu, ou seja, pelo tipo da arma utilizada. Essa arma supostamente aí relatada por testemunhas que seria um fuzil. Algumas pessoas relataram que é comum assaltos nessa região, principalmente aqui na avenida, mas dessa forma foi a primeira vez que eles tomaram conhecimento. Veja no próximo bloco do Band Cidade, a Caixa Econômica Federal começa a pagar o abono salarial amanhã. E ainda a agenda dos pré-candidatos à presidência da República aqui no Ceará. Eu volto já. A partir de amanhã, a Caixa Econômica Federal começa a pagar o abono salarial aos trabalhadores. Serão mais de 22 milhões de trabalhadores que vão receber o abono. No caso dos trabalhadores do setor privado, o abono salarial será pago até o dia 31 de março na Caixa Econômica Federal. Já no caso dos servidores públicos, empregados de estatais e militares, inscritos no PASEP, o benefício vai ser pago a partir do dia 15 de fevereiro. O PSOL anunciou aí a pré-candidatura de Adelita Monteiro ao governo do estado. Adelita, que é uma das fundadoras, é secretária-geral e também uma das fundadoras do PSOL aqui no Ceará. Ela é comunicadora, é artesã, está envolvida aí nas redes sociais, tem um público já seguidor e falou, confirmou que o principal eixo da plataforma vai ser de combate às desigualdades sociais. O pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, o ex-juiz federal Sérgio Moro, continua aqui no Ceará. Ele chegou ontem, no domingo, foi direto à região do Cariri, onde foi recepcionado pelo prefeito também do Podemos, Gleidson Bezerra. Ele foi acompanhado também pelo senador Luiz Eduardo Girão. Lá, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça recebeu de presente do prefeito um busto do Padre Cícero, que é aí um ícone religioso, não só aqui do Ceará, representativo, mas também de todo o Nordeste. Durante as falas ainda lá no Cariri, nas reuniões, Sérgio Moro evitou falar no nome, citar o nome do pré-candidato já confirmado pelo PDT à presidência da República, Ciro Gomes, tendo em vista que aqui o Ceará, o Nordeste, tem como o Ciro um reduto, A família, os Ferreira Gomes, eles têm uma política forte, aqui, principalmente aqui no Ceará. Então, isso serviu, claro, para não ficar aí em maus lençóis. Sérgio Moro preferiu evitar falar sobre a candidatura, sobre adversário, isso se relacionando ao pré-candidato pedetista. Já em relação a Lula,
e ao presidente Jair Bolsonaro, que vai tentar aí a reeleição. Aí sim, o pré-candidato fez críticas e disse claramente, tratou como os verdadeiros adversários. A agenda de Sérgio Moro continua aqui no Ceará. Ele veio a Fortaleza, se reuniu com lideranças religiosas, algo que está sendo bastante comum, né, para alguns pré-candidatos, essas reuniões, essa busca por encontros com líderes cristãos. Sérgio Moro aqui no Ceará também teve essa agenda, fez ainda uma palestra sobre segurança pública e vai lançar um livro e se reunir com líderes empresariais. Já amanhã, terça-feira, quem desembarca aqui no Ceará é o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele vai direto para o município de Jati. O desembarque, de acordo com a assessoria de comunicação do Planalto, deve acontecer entre 12h30 e 1h da tarde. E vai para a inauguração de uma barragem e também de obras ali do Eixo das Águas naquela região. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou, se reuniu com os ministros do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. O encontro, que durou 9 minutos, poderia ser um encontro como outro qualquer, mas sempre que estão juntos ou próximos ali, Alexandre de Moraes e o presidente Jair Bolsonaro, causa uma maior atenção, um maior olhar, de todo mundo, porque justamente por conta dos desgastes entre o presidente, o STF e especificamente com o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Mais recentemente, o ministro determinou a ida do presidente para um depoimento em relação ao caso dos vazamentos da Polícia Federal, mas o presidente Jair Bolsonaro não foi. Esse encontro de hoje pela manhã foi para formalizar, era um encontro formal, uma reunião formal, para entregar o convite da posse para o presidente Jair Bolsonaro, da posse do ministro Edson Fachin e Alexandre de Moraes para o TSE. Mas foi muito rápido, o convite foi entregue, foi um encontro muito rápido. O ministro Fachin vai, no próximo dia 22, assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, mas durante o pleito, quem estará à frente do TSE é o ministro Alexandre de Moraes. Enquanto o presidente vem ao Ceará, Napoleão de Castro traz outras notícias lá da capital federal. Napoleão. Segunda-feira de notícias e o reinício dos trabalhos em Brasília em nível de Congresso Nacional. A definição dos novos líderes partidários que vão representar os partidos aqui no Congresso e também das mesas diretoras das comissões permanentes, tanto na Câmara como também no Senado da República. E a expectativa desses trabalhos a partir desta segunda-feira, com temas palpitantes como a reforma tributária e quase 32 medidas provisórias que estão na pauta de votações. Como fica esse calendário? Como será o trabalho, levando em conta que é um ano de eleições? Eu conversei com o líder da maioria no Senado e Câmara Federal, o deputado federal Aquinaldo Ribeiro. A equipe Band Cidade, ele deu detalhes do que espera desse ano legislativo. Olha, a expectativa primeiro é de um ano produtivo aqui na casa. Nós temos algumas prioridades que vamos aqui destacar, vamos envidar esforços para que se concretizem. Temos, por exemplo, um projeto de lei de nossa autoria que terminou, batizado de Lei Kelton Marques, que endurece a punibilidade nos crimes contra a vida no trânsito. Então, nós vamos estar aqui defendendo, sobretudo, o Vale Gás, que nós ajudamos aqui a construir, os programas que visem combater a desigualdade social. O povo sofreu muito durante essa pandemia, uma inflação muito alta, redução do poder de compra do povo. Tem muita gente precisando de emprego, tem muita gente precisando ter dinheiro para fazer a feira, para botar carne na mesa, E essa será, sem dúvida nenhuma, a nossa prioridade.
além daquelas matérias que nós sempre julgamos importantes, que são reformas. A gente sabe que é um ano de eleição, tem muito desafio, mas isso, sem dúvida nenhuma, será a nossa prioridade aqui na Câmara nesse ano de 2022. Deputado Aguinaldo Ribeiro, líder da maioria no Congresso Nacional. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Band Cidade. No próximo bloco tem as notícias do primeiro Clássico Rei de 2022 e ainda Palmeiras pronto para a semifinal do Mundial de Clubes. Eu volto já. Futebol, o Mundial de Clubes está aí a todo vapor aqui na tela da Band. Sábado saiu aí, durante um jogo que foi decisão, saiu o adversário do representante brasileiro na competição, o Palmeiras. Vamos ver como foi o jogo de sábado. Decisão da Copa Africana de Nações, estádio Olembe, capital de Camarões, o Egito de Salah contra Senegal de Sadio Mané, que aliás perdeu um pênalti logo aos 6 minutos de jogo diante de Gabaski. Espalma o Gabaski, eu falei! O goleiro egípcio ainda faria uma série de boas defesas no tempo normal e na prorrogação que lhe garantiram a condição de melhor jogador da partida e também o 0-0 no placar. Com o resultado, decisão nas penalidades, o egípcio Monem acertou a trave. Pegou na trave! Gabaski chegou a evitar que Senegal tomasse vantagem na batida de Sarr. Pega Gabaski! Só que na cobrança seguinte, o senegalês Mendy também brilhou frente a Mostafa Lachen. Mendy! E por ironia do destino, no desfecho final, Sadio Mané, vilão do começo do jogo, terminou como o herói e o melhor da competição, segundo os organizadores, 4-2. E pela primeira vez, Senegal levantou o título da Copa Africana de Nações. E viva Senegal! Das seleções para os clubes, campeonato alemão e o líder Bayern de Munique venceu, abriu 9 pontos no topo da tabela e como o duelo foi diante do Leipzig, manteve o rival fora da zona de classificação para as competições europeias, mas não foi fácil. Thomas Müller e o artilheiro Lewandowski, com o 24º gol dele em 21 rodadas, marcaram para os bávaros e o português André Silva e o francês Nkunku igualaram para os visitantes. No final das contas, o cruzamento de Gnabry desviou em Gavardiol, matou o goleiro e ficou naquilo, 3-2 Bayern. No Stamford Bridge, no último compromisso antes do embarque para o Mundial, o Chelsea precisou virar o placar diante do Plymouth da terceira divisão da Premier League para avançar às oitavas da Copa da Inglaterra. Nos 90 minutos, 1-1 e Azpilicueta evitou a eliminação dos Blues. Na prorrogação, Marcos Alonso garantiu a vitória do grupo de Thomas Tuchel, 2-1. Também na próxima fase da FA Cup estão Manchester City, Liverpool, Tottenham e o Everton do brasileiro Richarlison, que deixou dele nos 4-1 para cima do Brentford. Na Espanha, a liderança do campeonato sustentada pelo Real Madrid diante do Granada no Bernabéu. Sem Vini Júnior suspenso e Benzema machucado, Asensio resolveu a parada de fora, 1-0. Já no confronto direto pelo G4, o Atlético deu início aos trabalhos no clássico contra o Barcelona com Carrasco. Depois daquilo, só deu Daniel Alves na volta ao Camp Nou. Após 6 anos, foi dele a bola para Jordi Alba Bonito igualar a parada. 10 minutos mais tarde, levantamento do estreante Traoré e Gavi inverteu o placar para o Barça. Em jogada de bola parada que começou com Dani Alves, sobra na cabeçada no travessão e o uruguaio Araújo aumentou a vantagem catalã. No segundo tempo, com uma pancada, o próprio Daniel Alves também fez questão de deixar o dele. E a festa do brasileiro só não foi completa porque depois do segundo gol do Atlético no jogo, de Luizito Soares de cabeça, pelo pisão por trás em Carrasco, pegou pelo VAR, o lateral direito acabou expulso de campo. Saiu irritado, mas vitorioso, 4-2. Pela quarta rodada do italiano, destaque para o Clássico de Milão. A líder Inter até saiu na frente com Perisic de prima. Porém, após o intervalo, o francês Giroud assumiu a condição de herói com 2 gols marcados, o segundo com direito a giro de letra para cima de De Vrij, chute no canto de Handanovic e definiu. 2-1 e o Milan embolou de vez a briga pelo Cálcio.
Para fechar na França, fora de casa e à espera de Neymar, Messi teve atuação inspirada diante do Lille. Após um gol do Paris de Danilo Pereira e um dos mandantes de Botman, o argentino começou a fazer a diferença na cobrança de escanteio. Kimpembe se encarregou dos 2-1. Ainda antes do intervalo, aproveitando a sobra de bola na meia-lua, o próprio Messi com cavadinha também deixou dele o 7º em 19 compromissos pelo novo clube. Na reta final, Danilo Pereira marcou o 2º dele e o 4º do Paris no jogo, e do bico da área, com categoria, Mbappé definiu 5-1 para o líder absoluto do campeonato francês. Bom, e o Palmeiras já está pronto para o confronto, né, importantíssimo da próxima terça-feira. O técnico já anunciou uma pré-escalação, digamos assim. O Verdão está pronto. Vamos ver como é que estão os preparativos para a próxima terça. O técnico Abel Ferreira já escolheu os jogadores que vão disputar o Mundial. Goleiros, Everton, Matheus e Marcelo Lomba. Zagueiros, Kusevich, Luan, Gustavo Gomes e Murilo. Laterais, Marcos Rocha, Jorge, Mike, Piquerez. Meias, Zé Rafael, Scarpa, Atuesta, Rafael Veiga, Danilo, Jailson. Atacantes, Dudu, Rony, Wesley, Daverson, Breno Lopes, Rafael Navarro. A molecada da base, que já foi sensação no clube, não está com muita moral com o treinador. Fiz questão de falar primeiro com os jogadores para eles perceberem exatamente porquê a minha escolha. Já sei que as duas mais curiosas é o Patrick e o Menino. Falei com eles à frente de todo o grupo. O Patrick é um volante, tal como é o Jailson, tal como é o Zé, tal como é o Danilo, tal como é o Atuesta. E destes 5 eu escolhi 4 e o Patrick foi preterido em função deste momento aqui e agora, de estar em melhor forma os outros 4. Foi apenas isso. Em relação ao Menino, vocês sabem que o Menino é um joker que nós temos. Pode jogar a lateral direito, pode jogar a 8 e pode jogar a 7. Nós optamos pela 7 ter o Dudu e o Breno, 2 opções. No volante sobre a direita temos o Atuesta e temos o Jailson. E a lateral direita temos o Mike e o Marcos Rocha. Portanto, foi estas as minhas decisões. Abel sabe que a parada vai ser dura e não quer dar mole para os egípcios. Não, dizer-vos que o futebol é assim, é mágico, não é? Quando toda a gente achava que era o Monterrey que ia passar à fase seguinte, não foi o caso. Foi o Al-Ahly. Isso mais do que nunca nos deixa alerta, não é? Um aviso. Se nós estávamos todos à espera que calhasse o Monterrey e nos calhou o Al-Ahly, temos de estar ainda mais avisados para as dificuldades que nós vamos encontrar na terça-feira. Portanto, era isso que vos queria dizer. Futebol não é 2 mais 2 é 4. Os jogadores também estão espertos. Sabem que se bobear, dançam. A gente sabe, cara, ninguém chega aqui à toa, ninguém chega aqui de graça, todo mundo tem sua qualidade, é uma competição mundial, são os campeões que estão aqui, então sempre se cria essa expectativa de olhar os nomes, não aquilo que se faz em campo, e o Al-Ahly mostrou em campo que foi merecedor, que foi competente. As apostas mudaram de rumo. Os africanos cresceram depois que despacharam o Monterrey. O Al-Ahly surpreendeu no Mundial com força, confiança e bom futebol. O Palmeiras, para ir à final, vai precisar de força, coragem e jogar muita bola. Vai ser uma briga boa. Quem tiver mais fome, leva. A gente tem que também ser realista que quando a gente veio aqui ano passado, a gente as coisas não saíram bem pra gente e Deus nos deu outra oportunidade de estar aqui. A gente realmente vem com mais fome, mais vontade, a gente respeita todos os adversários, mas a gente também tem muita gana e muito desejo de fazer algo melhor dessa vez. Leila Pereira, a presidente do clube, destacou a sequência de títulos do Palmeiras. Eu só tenho que agradecer esse elenco aqui maravilhoso que nós temos, porque se nós pensássemos alguns anos atrás e fizermos uma comparação, só dá orgulho para nós, né, para nós todos, nós dirigentes, estarmos vivenciando uma situação tão espetacular. Esta terça-feira vamos saber quem vai para a final, Palmeiras ou Al-Ahly.
Olá pessoal, terça-feira vem aí na tela da Band esta decisão. É uma semifinal, mas com o Palmeiras em campo é decisão. É decisão com o Palmeiras em campo e com a torcida palmeirense que já está chegando em peso aqui em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, que é onde está acontecendo o Mundial de Clubes da FIFA. A gente já vê vários palmeirenses pelas ruas. São 14 mil ingressos que podem ser vendidos no estádio onde vai rolar esse jogão. Temos cerca de 3 mil palmeirenses, 1.000 VIPs e o resto tudo de egípcios, né? Ou seja, a torcida vai ser em massa de egípcios, mas a torcida do Palmeiras é uma torcida do barulho e o Palmeiras é um time, é mais time, né, do que o Al Ahly. Então, mesmo tendo um jogador a mais em campo, o pessoal do Al Ahly vai ter que rebolar lá dentro. É isso aí. Por quê? Porque o Palmeiras é mais forte e tem que exercer esse favoritismo dentro das 4 linhas. É por aí. É isso. Então fica aí na expectativa para esse jogão logo mais terça-feira, tá? Anota na agenda. E começou agora de verdade, a impressão é essa que dá quando se tem o primeiro clássico rei do ano. Ceará e Fortaleza ficaram no empate, mas o jogo não foi tão parado não. Não faltou emoção no Clássico Rei. Pela terceira rodada da Copa do Nordeste, na Arena Castelão, teve sim um jogo pegado. O Ceará chegou a sair na frente com Mendonça, uma falha do goleiro tricolor. Porém, Moisés, ainda na primeira etapa, tratou de deixar tudo igual para o Fortaleza, fechando a conta em 1-1. Com o resultado, o time comandado por Vojvoda chegou aos 7 pontos e mantém-se na liderança do Grupo A. Enquanto o Vovô subiu para a 4ª colocação e agora tem 4 pontos. Agora você assiste ao Jornal da Band e depois tem pizza no Faustão. Até amanhã.